Olá, taurinos, como vocês estão? Espero que bem. Vamos lá para a sua leitura do segundo semestre? Vamos ver as energias predominantes e disponíveis para vocês, taurinos de Sol, Lua ou Ascendente, tá? Quem quiser fazer alguma leitura particular comigo, informações aqui abaixo. Quem quiser fazer o curso de tarô, o link da Hotmart está aqui abaixo também na descrição do vídeo, tá? Vamos lá. Touro, segundo semestre de 2026 para os taurinos. Quais as energias predominantes e disponíveis? Tendências, desafios e conselhos. Signo de Touro. Oito de copas, uma transição. Vocês estão deixando algo, alguém ou algum lugar para trás, né? Estão deixando ou deixaram, pode ser algo que já aconteceu também, né? Mas é uma energia de transição, de desapego, de ir embora, de seguir em frente, tá? Olha, é forte, hein? A morte e o oito de copas. É realmente uma energia de desapego, de finalização de ciclo aqui no final da sua leitura. E o oito de copas transmite muito essa ideia de desapego, de transição, tá? Vamos lá, então. Se você quiser, inclusive, fazer uma leitura como essa, só que direcionada especificamente para a sua energia, é uma das leituras que eu tenho disponível e tá aqui abaixo na descrição do vídeo todas as informações, tá? Na posição do passado, valete de ouros representando... como eu falo que o valete de ouros é aquele que planta uma semente, né? Então, aqui vocês plantaram alguma semente. Esse valete, ele já representa aqui uma espécie de novo início na sua vida, que combina, que casa muito bem aqui com a finalização de ciclo que veio no fundo da sua leitura, né? Um novo início, uma nova ideia, uma nova proposta profissional. Naipe de ouros conecta muito com essa parte profissional, financeira, mas não quer dizer que não possa ser em outras áreas da vida, tá? Na posição de conflitos internos, uma carta de relacionamentos, de parceria. Conflito interno é uma parte minha me puxa para um lado, outra parte minha me puxa para um outro. Então, vou dar aqui um exemplo. Eu recebi uma proposta financeira, uma proposta profissional para trabalhar em um outro lugar, por exemplo, em outro país. Mas eu tenho um relacionamento e o meu parceiro, a minha parceira, não recebeu essa proposta. E aí, eu vou ou eu não vou, né? Exemplo, tá? Pode haver aqui um conflito relacionado ao tema do relacionamento ou da parceria, que pode ser no sentido também de sociedade, de amizade, de família, de tudo, tá? Relacionamentos aqui em geral. A energia central da sua leitura é uma energia de fé, de comprometimento, de honra, de ética, de credibilidade. Então é a sua própria honra, a sua própria ética, a sua própria credibilidade, a sua própria fé. Mas também a honra, a fé, a credibilidade dentro de algum assunto, de alguma instituição, que pode ser, por exemplo, a instituição do casamento, da família, né? Me veio aqui a palavra valores, tá? No centro da sua leitura. Valores éticos, tradição, uma energia aqui mais tradicional, como energia central da leitura. Vamos deixar aí por enquanto, tá? Pra gente entender por que tá aqui a carta do Papa no centro da leitura, né? Você está representado por um rei de copas e um seis de ouros. No seu inconsciente, seis de ouros fala do equilíbrio entre o dar e o receber, que tem tudo a ver com esse dois de copas aqui na posição de conflito interno. Dar e receber pode ser na parte profissional, de negócios, mas também de relacionamentos, de parcerias, né? Você também vem com uma energia aqui altruísta. Vocês podem ser pessoas que gostam de ajudar, de servir, né? Servir ao outro, gostam de se sentir úteis. Seis de ouros. É uma energia de fluxo, de relações, não é você isolado, não é você egoísta, não. Nada disso. A nível consciente, você vem com outra carta tão positiva quanto o seis de ouros, porque aqui fala da sua cura emocional, da sua inteligência emocional, a sua maturidade emocional. Uma energia yang aqui que favorece as atitudes. Eu falo que, porque copas é água e ouros é terra. Então, quando vem essa combinação de naipes, eu falo que é uma combinação fértil. Ela aparece aqui no comecinho da leitura. Olha que interessante, esse Papa aqui é como se fosse um divisor de águas aqui, né?
A gente tem aqui no passado uma energia boa, mas que pode ser considerada mais imatura, e agora mostra, o Rei de Copas mostra você numa fase mais madura da sua vida, numa fase onde você tem mais domínio emocional mesmo, né? E aí logo na sequência, cartas que falam de relacionamentos, de parcerias, do equilíbrio entre o dar e o receber. Só que com esse nível de maturidade que talvez você não tivesse aqui no passado, né? E o divisor de águas, né? É o Papa. É só porque é a carta que ficou aqui no meio. Papa representa o signo de Touro. Podemos considerar que é você aqui no centro da leitura, tá? Mas energeticamente falando, é tudo aquilo que eu já falei da carta do Papa, então não vou voltar a repetir, né? O seu desafio tem a ver com a harmonia, né, nas relações. E você já está atraindo isso para a sua vida porque essa harmonia tem muito a ver com a sua vibração aqui na leitura. Mesmo que isso ainda possa ser um desafio, né? Então, 2 de copas é uma carta de harmonia nas relações, mas está na posição de desafio. E na posição de desafio a gente tem uma carta de luta, conflito, disputa, concorrência, né? Não é uma carta que transmite a ideia de harmonia. Então, o seu desafio tem a ver com harmonia, tem a ver com relações. Relação amorosa, de amizade, de família, de trabalho, de negócios, relações públicas, não sei porquê, me veio essa expressão, mas está aqui. O 5 de paus pode falar de algum desafio no sentido de conquista também, de algo que você deseja conquistar, mas ainda não chegou no 6 de paus, que é a carta da vitória, da conquista, do sucesso e do reconhecimento. Então, é um desafio, como eu costumo dizer, não é uma impossibilidade, tá? O desafio com o 5 de paus pode falar da interferência de outras pessoas na sua vida também, né? Eu tô aqui no meu relacionamento amoroso, mas tem gente que se intromete na relação, pai, mãe, sogro, sogra, cunhado, enfim, só para dar exemplos aqui, tá? A energia externa a você é a roda da fortuna. Quando a gente fala da energia externa, a gente está falando da energia de pessoas, circunstâncias, lugares. Energia externa a você é uma energia de mudanças, tá? Então, a gente pode falar de pessoas que podem estar passando por mudanças, ou as circunstâncias ao seu redor estão passando por mudanças. É uma energia de movimento, de mudança. A ideia é você saltar nesse bonde, porque isso aqui é uma energia de fluxo, não é uma energia parada, estagnada, é uma energia que favorece você, tá? Embora, a princípio, possa transmitir a ideia de altos e baixos, ainda assim é uma energia de fluxo, tá? Outra carta, né, que transmite a ideia de fluxo e, eventualmente, de altos e baixos. Essas 3 últimas cartas são o desfecho da leitura. E aí me chama a atenção a numeração, né, 2, 3, 3. A gente abriu a leitura falando de uma finalização, de um ciclo. Olha que interessante, né? A gente tem o 8 e o 9 de copas, essa numeração tem a ver com o encerramento, tá aqui a despedida, a transição, a carta da morte nem se fala. Quando a gente pensa em morte, a gente pensa em finalização de ciclo, né? 5 de copas pode até ser algum luto, né? Então, finalização de ciclo. E a leitura já abriu com uma carta que transmite a ideia de sementes sendo plantadas, né? Ou seja, um novo início. Quando eu penso em sementes sendo plantadas, eu penso também numa visão de curto, de médio, de longo prazo. Quando a gente planta uma semente, a gente precisa regar o solo para que a semente possa germinar. Depois a gente precisa continuar regando o solo, adubando o solo para que essa semente germinada possa crescer, né? Brotar, crescer forte e começar a dar flores e dar frutos, né? Então a gente vê aqui a sequência. Isso aqui não é um as, mas é uma energia parecida com o as, tá? Em termos de novos inícios. E aí vem o 2, o 3, o 3. É como se fossem aqui os próximos passos, né? Com a roda da fortuna na energia externa a você, os próximos passos eles vão se apresentar naturalmente para você. Não se preocupe, né? Não entre aqui no estado de ansiedade. Essa carta fala de boas perspectivas para um futuro próximo, mas ainda tem aqui uma energia de expectativa, né? Mas é uma expectativa onde você já consegue vislumbrar os primeiros resultados aqui dessa semente plantada, tá? E o 3 de copas me diz que você vai ter alegrias, motivos para celebrar, e olha só, é uma carta de harmonia. Então, aquilo que é um desafio,
aparece aqui no final da leitura como resultado de forma harmoniosa, ou seja, você consegue superar esse desafio aqui, tá? Que a gente falou do 5 de paus. Esse desafio é superado, porque a leitura termina não só com uma energia de primeiras vitórias, ainda não é a vitória do 6 de paus, mas já é uma energia de primeiras vitórias, primeiras conquistas, primeiros resultados. Aqui não fala apenas da alegria, né? Não só da alegria, mas também da harmonia aqui entre as pessoas envolvidas, tá? O 3 de paus, ele tem assim uma visão de longo alcance. Quando eu penso em longo alcance, eu penso em distância, mas eu penso em tempo também. Não é tão longo assim não, tá? O 3 de paus não é uma energia tão distante assim em termos de tempo, não, tá? Agora, ele pode também falar da distância geográfica, né? Distância geográfica entre você e alguém, pode ser, tá? É possível essa interpretação aqui, né? Tem barcos, viagem, distância, pode haver. Se houver distância geográfica entre você e alguém, o 3 de copas mostra o encontro, ou o reencontro, né? Entre você e essa ou essas pessoas, tá? Então tem uma semente que você plantou ou que você está plantando que vai dar certo, porque como eu disse, os passos vão se apresentando naturalmente, faça tudo corretamente. Aqui, o Papa pode falar de questões mais práticas, questões burocráticas que envolvam essa mudança, esse final de ciclo e começo de um novo, e é uma energia favorável para você, tá? Então, se isso tiver a ver com contrato, tá favorável, com visto para outros países, está favorável, mesmo que haja um desafio, né? Como eu disse, é um desafio, não é uma impossibilidade, tá? Qualquer questão aqui mais formal tá favorável com a carta do Papa, tá? Qualquer questão que tenha a ver com formalização, né? Papéis, burocracia, contrato, questões fiscais, né? E, por outro lado, essa carta também fala de você agir corretamente, né? Seja você aqui a pessoa que age corretamente, com ética, né? Fazer tudo aqui de acordo com as leis, por exemplo, tá? E vai dar tudo certo, né? Esse Papa também pode ser alguém aqui que te favorece, que te ajuda em questões onde você precise de um profissional, por exemplo, né? Ah, eu preciso de um advogado, aqui vai ter essa pessoa. Só para dar um exemplo também, tá? As cartas que representam você são positivas tanto para as questões do coração quanto para as questões práticas, né, do dinheiro, do trabalho, da moradia, 6 de ouros. Isso é bom, porque é a sua própria energia e tem tudo a ver com aquilo que você vai atrair para a sua vida. E a leitura termina igualmente positiva, caminhando em direção a realizações aqui no campo material e emocional, tá? Dá para dizer com essa leitura que vocês estão no caminho certo. No caminho certo, tá? Touro. Vamos clarificar aqui para a gente aprofundar um pouco. O principal já está aqui na mesa, mas vamos ver o que mais que o tarô pode trazer de informações. Ó, alegria e satisfação emocional, né? 3, 6 e 9 de copas, me remeteu àquela numeração do Nikola Tesla. Depois você pesquisa a respeito, tá? Nikola Tesla, 369. Touro, segundo semestre de 2026. Alguns aqui vão simplesmente programar uma viagem para o final do ano e vão se divertir bastante, vão conhecer pessoas. A gente adapta aqui a leitura para a nossa realidade, né? As de paus, um as, um novo início, uma nova energia, né? Então, o fundo da sua leitura, que eu brinco que o fundo da leitura é o spoiler da leitura. É literalmente isso, tá? Final de um ciclo, desapego, seguir em frente, transição, um novo início. As de paus.
Aqui uma sequência de arcanos maiores, 12 e 13. Tem muito aprendizado aqui nessa mudança de energias, de ciclo aqui, tá? Muito aprendizado mesmo. Ó, para confirmar aqui a energia de novo início, que já veio aqui desde o comecinho da sua leitura na posição do passado, né? O plantio da semente, um novo início, uma nova ideia que você teve, uma proposta que você recebeu. Tem aqui a energia de um novo início, já no passado aqui recente, tá? Na posição de conflitos internos, o 8 se repete, o 8 de copas. Pode haver realmente aqui um desapego para alguns relacionado a uma pessoa, né? Ah, para eu começar essa nova fase da minha vida, eu vou ter que me afastar de uma pessoa, por exemplo. Eu vou ter que ficar longe dessa pessoa. Mas eu gosto muito dessa pessoa, eu tô sofrendo, eu tô triste. Enfim, conflito interno, né? Como eu disse, uma parte minha me puxa para um outro, outra parte minha me puxa para um lado, outra parte minha me puxa para outro lado. Então aqui pode haver alguém na sua vida que você gostaria de estar mais próximo dessa pessoa, mas talvez não seja possível, né? A energia central da sua leitura tanto fala da sua própria energia Yang, e a energia Yang tem a ver com atitude, é uma energia um pouco mais racional e ativa e proativa, né? Mas aqui me dá a sensação de alguém também, tá? O Papa com o Rei de Espadas é alguém justo, favorece tudo aquilo que eu falei agora há pouco da carta do Papa, e o Rei de Espadas apenas reforça todas aquelas qualidades, tá? Todas aquelas características. Aqui é uma energia justa, de credibilidade, então pode haver aqui alguém na sua vida que te ajuda, por exemplo, a resolver algum problema, e essa pessoa tem os conhecimentos necessários, pode ser um profissional da área, enfim, tá? De toda forma, vem aqui muito forte a sua credibilidade aqui. Alguns aqui estão realmente planejando algum tipo de mudança ou viagem, né? Pode ser simplesmente uma viagem para alguns. Planejamento da viagem, o planejamento da mudança. No seu inconsciente, o seu lado aqui mais prático. E uma busca por equilíbrio aqui em ambas as cartas, né? Equilíbrio financeiro, equilíbrio nas relações, equilíbrio nos negócios, equilíbrio. 2 de paus e 2 de ouros falam de escolhas, pode falar de algumas dúvidas, mas é uma dúvida, não é, por exemplo, uma dúvida do 2 de espadas ou do 8 de espadas, onde a pessoa aparece com os olhos vendados, né? Então não é uma coisa assim não é uma dúvida atroz, tá? Aqui você consegue vislumbrar aqui a energia de um futuro próximo. Dá para ter aqui alguma previsibilidade, tá? Não é uma coisa assim onde você tem que dar um salto de fé, né? Deixa eu até ver se tem o louco aqui. Não tem o louco aqui. Aqui você tem algum nível de previsibilidade. Podemos falar aqui de risco calculado na tomada aqui de decisões, tá? No seu desafio, reis e rainhas de ouro são vocês também, né? Também a sua energia Yang, o seu desejo de conquistar algo pode ser um desafio, e como eu já disse, não é nenhuma impossibilidade, ainda mais que você vem com energia de rei, né? Rei é alguém que tem aqui algum know-how, tem aqui algum conhecimento, algum não, né? Tem todos os conhecimentos necessários para colocar alguma coisa em prática, né? Agora, da mesma forma que eu falei que tem aqui alguém que pode te ajudar e tudo mais, o rei na posição de desafio também pode representar uma outra pessoa, e essa outra pessoa é um desafio na sua vida, né? Inclusive o 5 de paus é uma carta de pessoas, tá? Na posição de desafio, o próprio 5 de paus já é uma carta de desafio, né? Eu falei aqui que poderia haver interferência de pessoas na sua vida, então é possível isso aqui, tá? Que tem alguém na sua vida que pode ser aqui um tanto quanto desafiador, tá? Essa pessoa pode te desafiar de alguma forma, né? Ser um desafio na sua vida nesses próximos meses, né? Até o final do ano. Roda da Fortuna em cima da Roda da Fortuna. Cada baralho tem 78 cartas, então é muito significativo que eu tire aqui aleatoriamente
10 cartas e saia, não apenas saia a roda da fortuna dos 2 baralhos, mas saia a roda da fortuna na mesma posição, né? Isso é uma sincronicidade, então fique atento aos sinais, porque a roda da fortuna, ela é muito associada à sorte, né? Então fique atento aos sinais, fique atento às sincronicidades. É a energia externa a você e ela é uma energia favorável de movimento, de fluidez, de mudança, de viagem, enfim, movimento fluido, tá? Não é parado. Então a ideia não é você ficar parado, a ideia é você aproveitar esse movimento aqui do universo a seu favor, tá? 4 de paus, valete de ouros, 8 de paus. Mais energias de fluidez, né? Então a roda da fortuna veio 2 vezes. O 2 de ouros é uma carta que transmite a ideia de movimento, tem ali o símbolo do infinito 2 vezes. 8 de paus, até o 8 de copas é uma energia de movimento, né? E o 8 de paus também, movimento, fluidez, tá? Pode haver aqui, momentaneamente, uma instabilidade. Para alguns, essa instabilidade tem a ver com relações. O meu casamento está passando por uma instabilidade. É possível. Alguma outra parceria na minha vida está passando por uma instabilidade. Aqui, tá? Uma instabilidade em algo que parecia estável, né? Essa instabilidade pode ser momentânea, tá? No seu relacionamento, no seu casamento, na sua sociedade, ou mesmo que você não tenha ninguém na sua vida, no tema, né? No tema do relacionamento, no tema da parceria, uma instabilidade, tá? Aqui aparece, no centro aqui do desfecho da sua leitura, aparece aquela semente que você plantou. E agora essa semente já começa a dar os primeiros resultados, você já consegue vislumbrar, tá? Que interessante, né? Para alguns isso aqui é só um investimento numa viagem. Para outros são os primeiros resultados de uma semente, de um investimento que você fez. Para outros essas cartas representam uma comunicação à distância. A gente falou aqui que tem, para muitos de vocês, uma distância geográfica, né? Outra carta aqui que fala de viagem ou mudança, 8 de paus, né? Aqui, como eu já disse, se houver um distanciamento entre você e alguém, essas cartas aqui no final favorecem muito o encontro, o reencontro, a viagem para se encontrarem, né? Viagem entre amigos, viagem para encontrar as pessoas queridas, viagem, alegria, encontro, uma energia fluida, de movimento, tá? Aqui não necessariamente é você, não necessariamente, é uma interpretação que eu tô fazendo, tá? Não necessariamente é você quem vai viajar para encontrar essa pessoa. Aqui muito favorável para que essa ou essas pessoas viajem para te encontrar, né? Bastante energia de movimento aqui, tá? Como a energia externa, que pode ser energia de pessoas, de circunstâncias, está aqui bastante movimentada, não dá para afirmar muita coisa sobre essa pessoa ou essas circunstâncias. Justamente porque está passando aqui por mudanças, tá? Mudanças estão acontecendo, então não dá para afirmar nada ainda sobre essa pessoa ou sobre essa circunstância, tá? Tem bastante movimentação aqui, mas é uma movimentação positiva, tá? Pessoas ao seu redor podem experimentar aqui uma maré de sorte, inclusive, né? Com essa roda da fortuna aqui. Não que você não possa experimentar. Você também pode experimentar, né? Isso aqui está na sua leitura. De toda forma, você também pode ver isso ao seu redor e isso impactar positivamente na sua vida, tá? Vou dar um exemplo meio chulo assim, mas só para entender. Vamos supor que a energia externa aqui seja a energia do seu marido. E o seu marido, num golpe de sorte, ganha um dinheiro, joga, sei lá, na Mega Sena e ganha um dinheiro. Você será impactada positivamente pela sorte aqui do seu marido, né? Um exemplo bobo, tá? Mas só para que se entenda aqui. É isto. Terminamos a sua leitura. Vamos ver aqui uma última mensagem ou conselho. Signo de Touro, segundo semestre de 2026. Se você gosta do meu jeito de fazer leitura e deseja aprender a fazer leituras de tarô, eu gravei um curso, tá? Vou deixar aqui abaixo, junto com as informações de leituras particulares, o link do curso de tarô. Touro.
Política. O lado positivo dessa carta é a estratégia, a esperteza. Não a esperteza no sentido de passar a perna nos outros, até porque o centro da sua leitura fala muito de ética e de honra, né? Mas ter aqui algum nível de sagacidade, de perspicácia, de jogo de cintura, com o 7 de espadas, tá? Ao mesmo tempo, é uma carta que pede para você tomar cuidado, né? A ideia não é a gente viver desconfiado, mas nem tampouco dá para confiar em tudo e em todos, né? Então essa carta costuma ser uma carta de alerta, tá? Criatividade, ó, o valete de ouros novamente, 3 vezes na sua leitura, ó. Valete de ouros, valete de ouros, valete de ouros. Uma energia bastante criativa. Adiamento, deixando ir é o 8 de copas. Ó, o 6 de ouros se repete também. Isso aqui pode ser um desafio, 5 de paus que veio aqui no desafio, aparece aqui junto da energia do adiamento. Às vezes adiamentos são providenciais, podem ser bênçãos disfarçadas, não se deixe incomodar, tá? Fique atento, porque veio o 7 de espadas aqui, né? Fique atento então, porque aqui me diz que nem todo mundo é confiável, tem pessoas aqui que podem impor um desafio na sua vida, e o conselho do 4 de espadas é você manter a sua paz, não se deixar afetar, tá? Porque as energias aqui estão muito boas em termos de abundância, criatividade. Essa carta fala muito do seu amor próprio, fala de abundância, fala de beleza, né? Você aqui, em nome do seu amor próprio, deixando uma fase da sua vida para trás, partindo em direção a novas aventuras, novos começos na sua vida, onde você busca o equilíbrio entre o dar e o receber, que pode ser relacionado a finanças, a dinheiro, mas isso também tem a ver com relações de todos os tipos, tá? Essa carta, ela fala de você fazer uma pausa na sua mente, no seu coração, e essa pausa, ela veio associada justamente à carta que veio aqui no desafio. Tem a ver com você perceber as pessoas aqui que agregam e que não agregam na sua vida, tá? Nem todo mundo aqui é muito confiável. Olho, tá? É isso, taurinos, terminamos a sua leitura, espero que vocês tenham gostado, que essa leitura possa te ajudar, te inspirar. Um excelente segundo semestre a todos vocês, muito obrigada pela sua companhia, até uma próxima, namastê.